Olá, esse é o Conversa sobre Educação. Hoje a gente vai falar com ele, que é mestre em Economia, professor universitário e coordena a Comissão Própria de Avaliação do Ensino Superior. Professor Eduardo Madureira, obrigado pela presença. Obrigado, professor Afonso, pelo convite. Vamos conversar sobre a comissão. A Comissão Própria de Avaliação é um setor, um grupo de pessoas, que dentro de uma instituição de ensino superior, ela faz um olhar externo, do que acontece, do que se faz e presta um aconselhamento, para a gestão. Como é que isso funciona, professor? Como é que essa comissão se formalizou? Ela é uma iniciativa da instituição ou ela é uma exigência do Ministério da Educação? A comissão ela começa como exigência do Ministério da Educação. Em 2004 há essa exigência e aí são criadas essas comissões em todas as instituições de ensino superior do país. A partir daí, as CPAs elas vão sendo criadas e vão sendo montadas e começam a trabalhar na avaliação. E como é composta essa comissão? Nós temos representantes do corpo docente, os professores, representantes do corpo discente, os alunos, representantes do corpo técnico-administrativo, os nossos funcionários, e representantes da sociedade civil. Então, pessoas externas à faculdade também participam. Essas comissões elas ficam aí num prazo de 2 anos, aí com um mandato de 2 anos, que pode ser renovável por indeterminado período de tempo, e a gente semestralmente faz uma avaliação da instituição, em vários aspectos, Os sinais, que é um dos programas do governo, você tem lá 10 dimensões que vão dar ensino, pesquisa, extensão, infraestrutura, e aí a gente vai avaliando todos esses itens e elaboramos um relatório. Então, as instituições particulares, muita gente tem a impressão de que numa instituição particular a autonomia é total, e não é. A concessão para oferecer cursos de graduação, de pós-graduação, ela é do governo, ela é do Estado. E ela dá essa concessão para empresas públicas, claro, mas também instituições privadas. A CPA hoje é um braço do Ministério da Educação dentro dessas instituições privadas. Como que a gestão, já que são privadas, como que ela recebe essas orientações, a leitura desses relatórios, Como é que ela trata desse produto que é o olhar reflexivo dessa comissão, professor? Então, regularmente a gente aqui na FAG recebe comissões do MEC, Eles vêm credenciar cursos, vêm avaliar cursos, vêm autorizar cursos, e um dos itens que essas comissões avaliam é a presença e os documentos da CPA. Então, nós, sempre que vem uma comissão, normalmente a primeira reunião da comissão é com a direção da faculdade, as pró-reitorias, e a segunda é com a CPA. Para que isso? Para que a CPA mostre qual é o olhar que ela tem na instituição. E a CPA, sendo um órgão independente, ela não é subordinada a nenhuma pró-reitoria, ela tem essa visão, talvez um pouco mais precisa do que ocorre dentro da instituição. E aí, o que o MEC faz? Ele vê as impressões da CPA, ele analisa os relatórios da CPA e depois ele vai averiguar se aquilo é verdade. Faz reuniões com os alunos, isoladamente dos cursos avaliados, faz reuniões com os professores dos cursos avaliados e aí a CPA vai fazendo esse meio de campo. O professor Eduardo, além de, claro, cuidar desse processo que envolve o Ministério da Educação e a sua relação com a gestão das instituições, também cuida de um programa interno que é justamente o olhar sobre professores e alunos, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista acadêmico, que é o núcleo de avaliação institucional. E a gente sabe que os coordenadores precisam muito dessa ferramenta, até para que tomem decisões semestralmente sobre aulas, sobre metodologias, sobre unidades acadêmicas. Como é que o professor Eduardo está há muitos anos já nessa instituição, Como é que foi a evolução desse processo? Como é que o professor hoje se sente sendo avaliado? Então, a própria CPA ela já tem um âmbito de análise dos professores também. Só que aí o núcleo de avaliação institucional, o que ele vai fazer? Ele vai fazer análises pontuais. Então, por exemplo, eu tenho lá um curso de medicina, por exemplo. Ele quer fazer uma atividade para saber como que os alunos de determinado período estão vendo determinada situação. O núcleo de avaliação institucional vai lá. O que ocorre, com base na tua pergunta, e como que o professor se sente avaliado? Eu, como professor também,
ninguém gosta muito de ser avaliado, a gente fica com medo de represálias. Porém, como esse processo já é bastante longo, já temos aí há mais de 15 anos aí que nós estamos trabalhando com isso, os professores veem que essa avaliação acaba contribuindo para a vida dele positivamente. Por quê? Porque às vezes a gente identifica um problema pontual num professor ou num semestre específico e a gente vai fazer um trabalho através dos núcleos de apoio ao docente, núcleo de apoio ao estudante, quando é o caso também, e vão pegar esse professor ou esse aluno e vão encaminhá-lo para o psicólogo, vão encaminhar para alguma ação pedagógica para tentar melhorar a prática docente dele. Então, essa avaliação num primeiro momento pode parecer que é algo que possa me prejudicar, mas não, ele vai contribuir com a prática docente. Professor, saindo um pouco do ambiente, né, no qual você trabalha, que é o ensino superior especificamente, a gente vê nesse período aí um olhar sobre professores no nosso país de uma forma geral. Olhares positivos, negativos, e parece-me que a comunidade agora está preocupada com a qualidade disso, né? A qualidade da educação e, em consequência, como agem os professores e como trabalham. Será que este programa, que hoje funciona tão bem na educação superior, que é ter uma comissão que envolve a comunidade, que envolve aluno, professor, com esse olhar fora da gestão, né? Ajudando como ferramenta de gestão, será que essa também não seria uma boa ideia hoje para as nossas instituições de ensino da educação básica, do ensino médio, fundamental, aí, as séries finais, talvez? Com certeza, eu concordo contigo. E antigamente a gente tinha aquelas associações de pais e mestres, que elas continuam ainda existindo, mas os pais tinham uma participação maior. Hoje em dia, talvez por causa do mercado de trabalho, pai e mãe trabalham o dia inteiro, não vão querer ir à noite nas associações. Então, iniciativas como uma comissão dessa poderia trazer uma luz aí a essas instituições e contribuir para uma melhora de qualidade. E realmente o nosso ensino, o público principalmente, ele está precisando melhorar, e isso é algo que eu considero que seja fácil de implantação. As pessoas vão se motivar a participar porque precisa de tempo para isso, e às vezes a gente tem pessoas com tempo para isso e dedicação. E eu acho que seria uma excelente... E não só no sentido de avaliar, né? É importante dizer que também nessas análises aparecem as necessidades que tem um professor de formação, de estrutura, de condições de trabalho, né? O senhor Eduardo está na FAG há muitos anos, e eu queria, já que este ano completa 20 anos, né, do Centro Universitário, professor, para a gente finalizar nossa conversa, o que você viu na FAG nesses últimos anos? Então, agora no mês de julho, eu vou fazer 18 anos de FAG. Quando eu entrei, a FAG era no Marista ainda, né, no Colégio Marista, e estava sendo construído o Bloco 1. Então eu fui um dos inaugurantes do Bloco 1, como o professor Afonso também. E a gente viu, além desse crescimento em infraestrutura física enorme que nós temos aí, um crescimento intelectual bastante grande, um crescimento do corpo docente, da preparação do corpo docente, de qualificação, um crescimento dos nossos alunos vindo por conta própria, eles sabendo da existência da FAG e vindo que aqui era um ambiente de qualidade. Então, eu vejo não só a FAG nesses últimos anos crescendo de tamanho, porém crescendo com qualidade, crescendo com preocupação na sociedade. Muito bem, professor Eduardo, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado a vocês aí pelo convite. E o Conversa sobre Educação de hoje fica por aqui, a gente se vê.